Os sofrimentos são um castigo de Deus? Não é o que nós aprendemos, não é o que nós pensamos, não é o que nós falamos, não é aquilo que nós, por muitas e muitas vezes, acreditamos profundamente em nossos corações? Para falar sobre os sofrimentos sendo um castigo de Deus, é preciso falarmos sobre o Mestre Jesus, que disse: "Vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei." Essa fala está lá no Sermão da Montanha, quando Jesus está trazendo a boa nova, anunciando uma nova moral para aqueles que estavam ali e os que viriam depois da sua volta ao mundo espiritual. Então, assim como nós estamos aqui reunidos, Jesus reuniu uma multidão à sua volta e disse para todos eles: escutem todos e compreendam que o que vem de fora e entra numa pessoa não vai torná-la impura. As coisas que saem de dentro dessa pessoa é que vão torná-la impura. E ele completa: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Para entendermos isso, precisamos ver o nosso dia a dia. Não é aquilo que nós comemos, não é aquilo que nós bebemos que nos torna impuros, que nos torna indignos das bênçãos e do amor de Deus. Não importa, portanto, se você come carne deste ou daquele animal, se ingere essa ou aquela bebida, se come pouco ou se come muito, se você faz jejum alimentar ou não, nada disso vai te tornar indigno da misericórdia divina. Jesus está nos alertando para isso. E os discípulos de Jesus, que o acompanhavam, que já aprendiam com ele, não entenderam essa fala e pediram a Jesus que esclarecesse, que explicasse melhor. O mestre ficou muito surpreso e disse para eles: será que nem vocês entendem? E realmente eles não entendiam, e nós até hoje não entendemos os ensinamentos de Jesus. Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra em uma pessoa pode tornar essa pessoa impura, porque não entra em seu coração, mas está entrando em seu estômago. E aquilo que entra no seu estômago tem como destino final a privada, o banheiro. Jesus está dizendo que todos os alimentos são puros, porque eles foram criados pelo amor do Pai, por Deus. E Jesus continua dizendo: é o que sai da pessoa que vai torná-la impura, pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, a imoralidade, os roubos, os crimes, as ambições sem limite, as maldades, as malícias, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Todas essas coisas saem de dentro das pessoas e são essas coisas que tornam essas pessoas impuras. Para exemplificar melhor o sofrimento, uma mulher que tinha uma filha com um espírito mau ouviu falar de Jesus e foi até ele e se jogou aos seus pés. O sofrimento das pessoas sempre procuraram a misericórdia de Jesus. A mulher que queria ajuda para sua filha era pagã. Ela não acreditava em um Deus único, mas suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha aquele demônio, aquele espírito mau. Mas Jesus, ele não atende a mulher de imediato, dizendo para ela que primeiro ele deveria saciar os filhos da fé.
aqueles que acreditam no Deus único, e não estava certo deixar de cuidar daqueles para atender aqueles que não acreditam. Será que o coração de Jesus estava realmente sentindo isso? A mulher, diante da negativa, da recusa de Jesus, desiste? Vai embora? Não, ela responde para Jesus que o que ele está dizendo é verdade, mas até os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas que caem no chão. Ela está implorando por uma migalha de misericórdia. E diante dessa tamanha persistência, dessa força de vontade, dessa coragem demonstrada por aquela mulher, Jesus a manda de volta para casa, dizendo: volte para casa, o demônio já saiu da sua filha. E ao chegar em casa, ela encontrou a sua filha deitada na cama, pois realmente aquele demônio, aquele espírito mau, já tinha saído dela. Quantos anos de sofrimento dessa mulher, dessa menina, dessa mãe. Quantas promessas, quantos jejuns foram feitos por essa mãe. Quantas orações ela depositou ao pé daqueles deuses pagãos. E Jesus está nos ensinando que sempre haverá um momento em que nós seremos ouvidos. Levaram até Jesus um homem surdo e que falava com muita dificuldade e pediram para que ele, Jesus, pusesse a sua mão sobre aquele homem surdo e mudo. Um homem surdo e mudo de nascença, quanto sofrimento, quanta vergonha, quanta dor e quanta humilhação que esse homem carregava, e por tanto tempo, como castigo de Deus, como punição para ele, como um tormento, um sofrimento imposto. Jesus se afasta com esse homem para longe da multidão. Coloca os seus dedos no ouvido do homem e toca a língua dele com a sua saliva, dizendo: Efatá, que quer dizer abra-se. E imediatamente os ouvidos do homem se abriram, e sua língua se soltou, e ele começou a falar sem nenhuma dificuldade. E todos aqueles que estavam em volta ficaram muito impressionados e diziam: Jesus faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Ficaram impressionadíssimos. Mais uma vez, o sofrimento, acompanhando Jesus de perto, diante daqueles que o cercavam. Castigo de Deus? Mas Jesus realiza essas curas em nome de Deus. Nos diz que Deus é amor. Então, como pode nos castigar, nos colocar sofrimentos, aquele que é a fonte do amor puro e pleno? O caminho de Jesus é o do discípulo. E Jesus começa a ensinar os seus discípulos dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito. Será rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei. O Filho do Homem deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Jesus dizia isso abertamente para todos que quisessem ouvir. Pedro levou Jesus para o lado e começou a repreendê-lo, chamar-lhe a atenção. Que é isso, mestre? Mas Jesus se virou para ele e para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas sim
as coisas do homem. Enquanto nós pensarmos as coisas do homem, enquanto nós pensarmos as coisas do mundo, nós ficaremos longe de Jesus e de Deus. Porque as coisas do mundo, elas não nos aproximam de Deus. Os sofrimentos estarão nos acompanhando. As dores do mundo, o pranto e o ranger de dentes que o Mestre Jesus nos fala no seu Evangelho. As dores que nos alcançam, os sofrimentos que nos alcançam, não vêm de Deus, são do mundo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por minha causa e da boa nova, vai salvá-la. Do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Do que adianta ao homem ganhar todas as coisas do mundo e depois morrer? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também eu, o Filho do Homem, vou me envergonhar desses que me negam, quando eu voltar na glória do meu Pai com os meus santos anjos. Jesus está nos ensinando que as dores do mundo são do mundo. Em mais uma passagem sobre os sofrimentos e a nossa interpretação como castigo divino, Jesus vai nos ensinar. Diante de Pedro, Tiago e João, sobre uma alta montanha, Jesus vai se transfigurar. As suas roupas ficam brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo as poderia alvejar. E aparecem, nesse momento, Elias e Moisés, que ficam conversando com Jesus. Os discípulos ficaram com muito medo daquilo que estavam vendo, quando uma voz sai de uma nuvem e diz: "Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Escutem o que ele está dizendo." E em seguida, Jesus diz a eles o seguinte: "Como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado." Mas eles haviam acabado de ouvir a voz divina dizer: "Este é o meu filho amado." Como Jesus está dizendo que o homem, o Filho do Homem, deverá sofrer muito e ser rejeitado? Estamos começando a entender sobre os sofrimentos, serem ou não castigos de Deus. Não está ligado à questão de Deus. Está ligado à questão do mundo em que nós vivemos e como o entendemos e praticamos. Alguns doutores da lei estavam discutindo com alguns discípulos quando Jesus chegou e perguntou: "O que vocês estão discutindo com eles?" E alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe para ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente paralisado, uma crise epilética. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem este espírito, mas eles não conseguiram. Não têm força sobre esse espírito. Não sabem como fazer." E Jesus fala: "Ó gente sem fé,
Até quando deverei ficar com vocês? Tragam este menino aqui. Foram lá, pegaram o menino e trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar, uma crise epilética, e começou a espumar pela sua boca, e começou a trincar os dentes, e começou a se envergar, começou a se contorcer. E Jesus pergunta: desde quando ele está assim? Vejam a resposta do pai: desde criança, e muitas vezes já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se podes, mestre, fazer alguma coisa, tem piedade de nós e nos ajuda. E Jesus disse: se podes, tudo é possível para aquele que tem fé. O sofrimento naquela criança, o sofrimento do pai. E o pai do menino, na sua dor, gritou: eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Jesus, conduído e ensinando, disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto no chão, e todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o levantou. E ele foi-se embora com o seu pai para o seu lar, sendo completamente saudável. Os discípulos perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse espírito? Por que nós não conseguimos fazer o que fizeste? E Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21. Podem procurar. Oração nós entendemos, mas o jejum eu já faço, já fiz ou vou fazer. Eu vou aproveitar, faço o jejum, já vou perdendo alguns quilinhos, fico mais elegante, fico mais sarado, fico mais atraente, fico mais bonito. E a oração eu já faço, enquanto jejuamos e oramos. O que é que nós continuamos fazendo? Nós continuamos com as rixas, nós continuamos com as discussões, nós continuamos com as brigas em nossos lares, falando em voz alta, ofendendo, batendo, agredindo. Não é jejuando dessa forma que a nossa voz chegará ao mais alto dos céus e os sofrimentos que nós estamos manifestando continuam. Porque eu tenho um marido como esse, porque eu tenho uma filha como essa, porque a minha casa é uma balbúrdia. O jejum que Jesus fala e que devemos fazer para podermos expulsar essa espécie de demônio é o de acabar com as prisões injustas. Quem é que eu estou prendendo e que eu me recuso a libertar e continuo nesse conflito, nesse sofrimento? O jejum que Jesus fala é libertar aqueles que eu estou oprimindo, que eu estou acusando, que eu sinto raiva, que eu odeio e que eu desejo um mal maior. É desse jejum que Jesus está falando, libertar esses que nós mantemos prisioneiros. O jejum que Jesus está nos falando é repartir a comida com aquele que passa fome ao meu lado. Eu preciso ter esse jejum de repartir o pão, de distribuir o peixe. O jejum que Jesus nos fala é dar abrigo àqueles que não têm abrigo,
acolher um pai, acolher uma mãe, acolher um irmão. Olhar para aqueles que estão ao meu lado e ver o sofrimento deles e aliviar. O jejum que Jesus nos fala é vestir aquele que se encontra sem roupa, que se encontra nu, que se encontra despido. Se você fizer esse jejum, Jesus está dizendo, a sua luz brilhará como a aurora e você expulsará demônios, primeiro de você mesmo, para depois expulsar demônios do outro. As suas feridas vão sarar rapidamente, para depois você curar feridas do outro. E a justiça que você pratica irá na sua frente. E a glória de Deus irá acompanhando você. E ao pedir, você receberá. E você chamará por socorro. E Deus dirá, estou aqui. Espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia. Isso você conseguirá. Se você tirar do seu meio o jugo, o gesto que a ameaça e a linguagem que ofende. Se você der o seu pão ao faminto e matar a fome daquele que está oprimido. A sua luz irá brilhar nas trevas e a escuridão será para você como a claridade do meio-dia. Você aliviará os sofrimentos do mundo. Você irá aliviar a dor do mundo. Estamos concluindo que os sofrimentos, as dores, não são castigos divinos, mas sim consequências dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Quando nós erramos ou descumprimos, por exemplo, a lei dos homens, somos julgados, somos condenados e teremos que cumprir a nossa pena, a pena que foi determinada pela justiça dos homens. As nossas culpas acabam se transformando num abismo que nos separa de Deus. Porque nós abrimos esse abismo dizendo que Deus é que está nos castigando. As nossas mãos, elas estão cobertas de luz ou estão cobertas de sangue? Basta olhar. Os nossos dedos estão manchados de misericórdia ou estão manchados de crimes? Como eu uso as minhas mãos? Como eu uso os meus dedos? Com que propósito? A nossa boca fala a verdade ou fala mentiras? O que sai através da minha boca? O que é que eu carrego? Nós concebemos o perdão ou planejamos o crime? O que está na minha mente? O que está no meu coração? As nossas obras são criminosas e nossas mãos praticam a violência? Os nossos passos levam para o mal e corremos para derramar sangue inocente? Os nossos planos são criminosos? E a nossa estrada é feita de ruínas? De destruição? Como é que eu trabalho as minhas emoções? Como é que eu compreendo o que está dentro de mim? Nós conhecemos o caminho da paz? O nosso caminho da paz, existe o direito? Em nossos passos, os nossos caminhos são retos ou são tortos? E quem caminha conosco conhece a paz ou conhece o sofrimento, o desespero? Aquele que está caminhando comigo. Ficamos esperando a luz, mas foram as trevas que chegaram. E dizemos que essas trevas são castigos divinos? Que esse sofrimento do meu filho, do meu esposo, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, é um castigo divino?
Nós tropeçamos em pleno dia, como se já estivesse escurecido. E em pleno vigor das nossas forças, nós nos comportamos como mortos, desanimados, deprimidos, entristecidos, apagados. Os nossos atos de rebeldia se multiplicam diariamente e clamamos através de orações e jejuns o socorro divino, mas nós continuamos os mesmos. Nós nos esquecemos que os nossos atos de rebeldia estão nos acompanhando. Nós nos revoltamos, nós negamos a bondade divina e acreditamos na maldade divina. E a lei divina vai entrar em ação e pagará a cada um de acordo com aquilo que cada um merece. A bondade do Pai se manifesta em torno de Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Vocês me viram e não acreditaram. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E aquele que me enviou foi para que eu ensinasse o amor, não a dor, não o sofrimento, porque isso você já tem. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. A vontade do Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita, é que tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Se a vontade daquele que enviou Jesus é que nenhum de nós se perca, e Jesus é o pão da vida, e aquele que acredita em Jesus jamais terá sede, podemos concluir que os sofrimentos não são castigos de Deus. Nós enxergamos como castigo de Deus, pois foi assim que nós aprendemos com a religião. Deus não faz essas coisas. A religião nos ensina assim. Não faça isso, menino. Não faça isso, menina. Deus não gosta. Deus vai te castigar. Deus está vendo tudo. E você será castigado e você será castigada porque Deus está olhando você fazendo coisas erradas. Deus não perdoa aquele que não segue os seus ensinamentos. Você precisa seguir os ensinamentos de Deus, porque Deus vai te castigar se você não fizer isso. Isso é blasfêmia. E Deus irá te punir exemplarmente, porque você está blasfemando. Religião. Vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei, pois meu Pai que está no céu vos ama, e me enviou para apacentar as suas ovelhas. Apacentar, cuidar, abrigar, tratar, proteger dos perigos. Deus ama todos nós e não nos deixa sofrer, nos deixa aprender através dos nossos erros e dos nossos acertos. Mas arcaremos com as consequências dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, dos nossos caminhos, retos ou tortuosos, se é um caminho de paz ou se é um caminho de sofrimento ou de dor. Se é um caminho de esperança
ou de desespero, se é um caminho de luz, se é um caminho de trevas. Deus é amor. E no amor não existe o medo, o sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza. O amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo, o medo supõe sofrimento e dor. Aquele que sente medo ainda não está realizado no amor, como nos ensina João. Quanto a nós, amemos, porque Ele nos amou primeiro. Amemos, porque Ele nos ama por inteiro. E se ouvirmos alguém dizendo, como eu já ouvi, eu amo a Deus e, no entanto, odeia o seu irmão, esse que está dizendo isso é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão que está vendo, que está ali palpável na sua frente, não poderá amar a Deus a quem não vê, a quem não conhece, a quem não enxerga. Nós nunca sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Embora a maioria de nós vive com a sensação de poder controlar todos os acontecimentos, de poder controlar tudo à sua volta. Um estudo mostra para nós que 90% da rotina que nós planejamos para o dia seguinte não se cumpre de jeito nenhum, nem na ordem que nós estabelecemos, nem no horário que nós planejamos. 90%. E Camões, o grande gênio, nos dizia que viver não é preciso. Nos momentos mais difíceis, é sempre bom nós nos lembrarmos disso. A angústia, o sofrimento, a dor vem das conjecturas do que pode acontecer do pior, de quanto ainda teremos que sofrer. Buda fala que é o sofrimento do sofrimento. Eu sofro pelo sofrimento que ainda não chegou. Mas por que sofrer antecipadamente se nós não sabemos o que vem pela frente? Por que sofrer de forma antecipada? É preciso entender que sofrer cada situação no seu devido tempo, não antes, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E esse mundo de provas e expiações é para que nós possamos sair dele. Não se preocupe com o que pode acontecer amanhã. O mesmo Pai eterno que cuida de você hoje se encarrega de você amanhã e todos os dias. Ou Ele vai te proteger desse sofrimento, ou Ele vai te dar a força infalível para suportar. Os sofrimentos, as dores, as angústias, os desesperos não são castigo divino, são criações nossas, alimentados por nós, impingidos por nós mesmos. A religião nos ensina assim, que Deus castiga, que Deus é maldade, que Deus só nos socorre quando nós já sofremos e vamos confessar ou para o padre, ou para o pastor, ou para alguém que nós erramos, que nós pecamos. E dessa confissão pode vir mais sofrimento ainda.
E por isso que Jesus diz, para falar com o Pai de amor, se recolha ao teu quarto, se recolha ao teu coração e converse com Ele. Porque Ele, sabendo aquilo que já está em você, irá te dar, te ouvir e te socorrer. Aprender, tirar do nosso coração e da nossa mente esse equívoco, esse ensino deturpado, esse pesadelo colocado sobre cada um de nós, que o Pai castiga, que o Pai pune, que o Pai não é misericordioso, que Ele vai cobrar de nós com dores cruéis por termos sido filhos ou por sermos filhos rebeldes, por sermos aqueles que não cumprem os seus mandamentos e que, portanto, devemos sofrer eternamente. E chega Jesus nos dizendo: eu vim vos ensinar o amor, o perdão, a misericórdia, a fraternidade, para que vos ilumines, para que vocês se iluminem, para que vocês cresçam, para que vocês possam ir para outras moradas na casa do meu Pai, moradas felizes. Mas para isso, vocês precisam se limpar, vocês precisam se lavar, vocês precisam vestir a roupa nupcial, vocês precisam se transfigurar como eu mostrei ao me encontrar com Moisés e com Elias. Para que vocês possam ouvir: este é o filho que eu amo. Os sofrimentos não são castigos divinos, mas eles nos ajudam a nos tornarmos a cada dia melhores. Portanto, a cada dia basta a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Não vos angustieis pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta a sua dor. Fique em paz e que o amor do Mestre esteja em nossos corações, abençoados pela bondade do nosso Pai, que ama a todos nós. Deus não impõe sofrimentos aos seus filhos. Muita luz.